Estamos aqui, meus irmãos, de frente da carta de Paulo aos Coríntios. E essa parte da carta que Paulo envia para a igreja de Corinto é uma parte que ele vai fazer uma defesa de si mesmo. Ele não vai doutrinar, ele não vai demonstrar. Ele vai nessa parte da carta, se defender. Por que ele vai se defender? Porque naquele momento, na igreja de Corinto e na cidade de Corinto, estava aparecendo vários falsos apóstolos, falsos mestres, falsas pessoas dizendo que falavam da parte de Cristo. E as igrejas estavam recebendo essas pessoas, esses falsos apóstolos. E, além de ser falsos apóstolos, eles estavam falando que Paulo não tinha autoridade de apóstolo. Eles estavam falando que o povo podia parar de ouvir os livros de Paulo, as cartas, porque Paulo não tinha autoridade. Paulo não falava em visões, não falava em profecias, não falava em revelação, não falava de sonhos, e ele sim. Então Paulo, ao ouvir essas coisas, e ao mandar a carta à igreja de Corinto, ele vai separar essa parte para fazer uma defesa pessoal, uma defesa do seu apostolado. E ele vai falar experiências que ele teve, pessoais, as experiências gloriosas que ele teve com Cristo, e o que resultou dessa experiência com Cristo. E não é nada antigo, meus irmãos, nós vamos verificar que são coisas bem atuais. Nas igrejas evangélicas, nas igrejas próximas a nós, nossa cidade, e muitas experiências que Paulo teve, muitos resultados da sua experiência gloriosa com Cristo, também em muitos de nós acontece. E vamos ao primeiro versículo, que nós vamos identificar o que Paulo vai se defender. Eu peço que os irmãos acompanhem, e diz assim o primeiro versículo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Veja bem, Paulo vai começar essa parte da carta já dizendo, olha, eu não gosto de gloriar-me, eu não gosto de falar dos meus feitos pessoais, mas, se necessário for, eu vou fazê-lo. E ele vai fazer sem a sua vontade, ele vai fazer, como ele mesmo disse, obrigado, para se defender. Ele vai dizer, ainda que não me convém, eu vou passar a falar das minhas revelações, do que eu vi de Cristo, as minhas experiências íntimas com Cristo, para mostrar para vocês que sim, eu tenho autoridade de apóstolo. E ele vai fazer isso mesmo, obrigado, e ele vai falar apenas uma coisa, e só essa coisa que ele vai falar já vai derrubar as falácias dos falsos profetas, porque ele vai falar algo sobrenatural, uma experiência que ele teve gloriosa. Então eles falavam experiências humanas, os falsos profetas, os falsos apóstolos, eles falavam de experiências humanas que eles tinham, mas Paulo vai falar uma experiência celestial, gloriosa. Ele vai dizer, eu não vou nem falar o encontro que eu tive com Cristo no caminho de Damasco, eu nem vou falar a experiência que eu tive nas caminhadas missionárias em Damasco. Eu vou falar do que me aconteceu há 14 anos atrás. E ele começa aí no versículo 2. Peço que os irmãos coloquem aqui para a gente acompanhar. Ele vai falar assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Veja bem, Paulo, ele está tão intimidado, ele está tão desconfortável em falar isso, nas visões que ele teve, que ele vai usar na terceira pessoa. Ele vai falar, meus irmãos, existe um homem em Cristo. Ele vai falar assim, olha, é um irmão em Cristo, é um irmão em Cristo. Ele vai falar assim, olha, ele queria evitar que o que ele fosse falar, mesmo sendo dele, viesse glória para si mesmo. E ele vai falar isso em terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A experiência que Paulo teve foi tão extraordinária que ele não sabe se ele foi de corpo elevado ao céu ou apenas foi uma visão, ou foi em espírito. Tão magnífica foi a sua experiência gloriosa no céu. E ele fala, olha, eu não sei se foi em corpo que fui levado, ou se foi apenas espírito, eu não sei, mas Deus sabe. Mas que foi coisas magníficas. E aqui, meus irmãos, nós já podemos identificar a primeira ação de Paulo, que faz que nós tenhamos preocupação, tanto o ministro do Evangelho, quanto nós como igreja, para nós identificarmos os falsos ministros, os falsos apóstolos, que possivelmente possa ocupar os nossos púlpitos. A primeira lição que Paulo nos faz aprender é sobre como é o proceder do ministro. Que a base do ministério de qualquer servo de Deus deve ser a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a mensagem da cruz. Não pode ser experiências pessoais deste homem. Não pode ser experiências vividas por esse ministro. Não pode ser que ele só fale em sonhos, em revelações e profecias. Eu sonhei hoje, Deus está me falando para te falar isso. Experiências vividas no Evangelho. Olha, eu já trouxe várias pessoas para Cristo, ele só fala nisso, ele só fala nisso. As pessoas vão olhar para ele e falar, as virtudes desse homem são magníficas. E Paulo, há quantos anos ele estava com essa informação? Há 14 anos. Há 14 anos ele está com a informação do céu. Ele viu tudo que existia no céu, ruas de ouro, ele via os anjos, ele viu tudo que tinha ali no céu, e ele guardou para si. Porque ele sabia que se ele chegasse anunciando essas coisas, as pessoas olhariam para ele, seguiriam ele, admirando. Este homem é perfeito, este homem é santo. Se ele foi levado ao céu é porque ele merecia. Então vamos seguir este homem. Paulo, sabedor dessas coisas, ele guarda para si. Porque a sua preocupação é que as pessoas olhassem para ele e vissem a imagem de Deus nele. Que as coisas que ele falava, que as pessoas olhassem para ele e ouvissem as palavras de Cristo. Para que as pessoas estivessem próximas a ele, sentissem o bom perfume de Cristo na sua vida. Mas como ele está obrigado a falar das suas experiências para ter autoridade como apóstolo, como eles estavam pedindo, ele vai relatar esse fato. Ele vai relatar que foi ao terceiro céu. Meus irmãos, a base da pregação é a Escritura, é a mensagem de Cristo. E é interessante que os coríntios, nessa época, eles gostavam muito dessas coisas. Eles gostavam muito dessa coisa mística, de pessoas falando que sonharam alguma coisa, pessoas tiveram revelações. Então, era um prato cheio para Paulo conseguir conquistar mais ainda aquelas pessoas daquela cidade. Mas Paulo não fez. Versículo 3 e versículo 4, ele vai dizer qual foi essa experiência que ele teve. Ele vai falar assim, fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Ele fala, meus irmãos, essa experiência foi tão magnífica, o que eu ouvi lá, palavras inefáveis, que quer dizer palavras maravilhosas, palavras grandiosas. É possível que Paulo tenha ouvido ali os cânticos entoados a Deus, um culto, pode ter ouvido o coral dos anjos cantando ao Senhor, e ele chega e fala assim, olha, eu fui, mas eu procurei palavras para explicar o que eu ouvi, e eu prefiro não falar. Paulo era um homem que falava várias línguas, mas em nenhuma língua ele conseguiu encontrar palavras para descrever as palavras inefáveis que ele ouviu no céu. Meus irmãos, e é interessante que as informações que esse homem tem
e ele guarda para si. Imagine só, vamos voltar mais uma vez para os nossos dias atuais. Isso é muito comum nas igrejas do interior. Aqui eu ouvi poucas, mas passa um carro de som no meio da semana dizendo: olha, domingo, igreja tal, vai ter um pregador que ele foi ao inferno, ele lutou com Satanás e ele vai falar como é que é lá. Se você está com medo de ir para o inferno, vai lá que ele vai dizer como é que é. Ou ele foi ao céu, anjos falaram com ele, ou ele tem revelações para você. E a igreja no domingo vai estar assim, ó, cheia de gente, cheia de pessoas sedentas para ouvir essas coisas. Precisa fazer 2, 3 cultos, um atrás do outro, porque a igreja vai estar lotada. Paulo, ele queria que essa glória não fosse para ele. Ele queria que essa glória fosse para Deus. E ele vai, meus irmãos, nem descrever, nem conseguir usar palavras para descrever como é que era o céu. Mas logo depois ele vai dizer: olha, meus irmãos, nem olhos ouviram. Pense na coisa que você acha mais bela no mundo. Pense na coisa que você acha mais linda. Ele vai dizer: essa coisa não consegue descrever o mínimo possível do que os nossos olhos vão ver no céu. Ele fala que nem os olhos viram e nem ouvidos ouviram a mais bela música, a mais bela canção que você já pode ter ouvido. Não vai ser igual, muito menos do que as palavras que vamos ouvir ali. Ele vai dizer que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos. Mas ele continua, versículo 5 e 6, e ele vai dizer, ele vai continuar falando, vamos aí? De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou de quem me ouve. Mais uma vez, ele já fala do que aconteceu na sua vida e ele já começa de novo a se preocupar-se. Ele falou: meus irmãos, de novo, eu estou falando isso não para me gloriar, mas por causa da situação. Eu estou falando isso para vocês verem que sim, eu tenho autoridade de apóstolo. Continuem me ouvindo, continuem ouvindo minhas admoestações. Este homem, meus irmãos, há 14 anos teve essa experiência e ele jamais falou isso. E ele vai falar: olha, eu estou falando isso por causa da situação. E se por algum momento eu voltar a falar, eu não serei nécio, porque eu estarei falando a verdade. Mas pode ser que por causa da minha fraqueza, em algum momento, eu volte a falar sobre essa experiência. Paulo tinha a preocupação, meus irmãos, de as pessoas olharem para ele e verem a Cristo. É por isso que ele vai falar: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha essa preocupação. Ele vai falar que o que ele fala vem da parte de Deus. Então, ele tem essa preocupação de as pessoas o ouvirem e ouvirem a voz de Cristo. E é uma preocupação, meus irmãos, que não deve ser só de Paulo, deve ser de cada um de nós, sermos a imagem de Cristo. O que nós falarmos esteja sendo a voz de Cristo. Que nós tenhamos o bom perfume de Cristo. Lá no seu emprego, lá na sua faculdade, lá na sua vizinhança, se no seu emprego as pessoas não sabem que você é cristão, se preocupe, tem algo errado. Pode ser que você não esteja transmitindo a imagem de Cristo. Se lá na sua faculdade, o que você fala, quando você fala algo de Cristo, as pessoas falam: e você é evangélico? Depois de 5 anos que você está lá, agora que eles vão descobrir, se preocupe, porque pode ser que as suas palavras não estejam sendo palavras de Cristo. Que você não exala um lugar de mansidão, um lugar de luz. Você não está transmitindo ali o bom perfume de Cristo. Que nós tenhamos a mesma preocupação que Paulo estava tendo. E ele continua.
E nos faz refletir, meus irmãos, que este homem, ele quer mais de Deus na sua vida e menos de si mesmo. Ele quer que as suas ações venham a crescer, Cristo cresça e que ele diminua. E há uma diferença também muito grande de Paulo para os falsos apóstolos atuais. Porque se você percebe, já percebeu, eles andam de jatinhos, eles não aceitam qualquer ida em igreja, se não para ficar num hotel 5 estrelas. Eles querem um carro importado para carregar eles do hotel para a igreja. Eles só vão se pagar o cachê e tem que pagar metade antes. Eles não querem muito contato com o povo. É interessante que uma certa reportagem de um grande bispo, um grande apóstolo dessas igrejas famosas, fizeram uma reportagem na casa dele, na mansão dele, e ali tinha escadas banhadas a ouro. A mesa era banhada a ouro. As poltronas eram banhadas a ouro. E a repórter perguntou: mas apóstolo, os irmãos da sua igreja estão passando fome. Os vizinhos da sua igreja estão passando necessidade. E você os convida para a sua igreja, eles passam dificuldade, e você, com uma casa dessa, banhada a ouro. E ele fala: não, mas é porque eu quero que eles olhem para mim e vejam o que Deus tem preparado para eles. Porque se eles servirem a Deus como eu sirvo, se eles serem fiel a Deus como eu sou fiel, eles terão isso aqui, ó. Olha como é diferente da vida de Paulo. Paulo, ele se abstém de si mesmo para que as pessoas vejam a Cristo. Paulo vivia andando no deserto. Ele era chicoteado. Ele foi preso. Ele vivia perseguido. As serpentes o picavam nas estradas. Não tinha onde dormir. Totalmente diferente desses apóstolos atuais. É uma vida totalmente diferente a serviço do Mestre. E nós, como igreja, precisamos identificar isso facilmente. Aquele que não fala de Cristo, da mensagem de Cristo, aquilo que fala, as pessoas que falam de si mesmo, são cheias de si mesmo, nós precisamos afastá-la do nosso meio, afastá-la do nosso convívio cristão. É uma falsa doutrina que eles têm e nós precisamos identificar imediatamente. Os irmãos devem conhecer um pastor chamado Billy Graham. Era um pastor americano que era muito famoso. Facilmente ele colocava 1 milhão de pessoas no estádio para ouvi-lo. As suas pregações eram magníficas. Ele era conselheiro particular de alguns ex-presidentes dos Estados Unidos. Era um homem muito famoso, vários livros. E o que acontecia com ele? Veja as biografias dele, as mensagens dele. Ele tinha essa preocupação de não ter holofote para ele. Certa pessoa falou para ele: pastor, você é um homem de Deus, você tem a salvação garantida. E ele repreendeu a pessoa. Ele ia falar: olha, eu sou salvo, eu vou para o céu, não porque eu prego para 1 milhão de pessoas, toda vez que eu prego, não porque várias pessoas se converteram a Cristo por causa da minha pregação. Eu sou salvo porque todos os dias eu oro para Deus e falo a mesma coisa que o ladrão da cruz falou: Senhor, lembra de mim. Senhor, lembre de mim. Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, lembre-se de mim. Há relatos que ele colocou uma pessoa na sua equipe de produção, para que toda vez que ele descesse do púlpito, e ele sabia que as pessoas arrodeavam ele para tirar foto, para dar presente, para homenagear, e ele colocou uma pessoa atrás dele, para ficar tocando no ombro dele, falando: tu não é ninguém, glória é só para Deus, você não é nada, a glória deve ser para Deus. Enquanto as pessoas estavam ali elogiando ele, e ele sem graça, uma pessoa estava tocando no ombro dele: tu não é ninguém, tu sabe que a glória é para Deus.
Isso é maravilhoso, irmão. E isso é grandioso sabermos que os homens servos de Deus, quanto mais eles falarem menos de si mesmo e mais de Cristo, nós estaremos ouvindo as Escrituras como era ser falado. Mas, meus irmãos, até o versículo 6, Paulo vai dizer a sua experiência. Ele vai se defender para ter, sim, autoridade de apóstolo. Para que as pessoas continuem recebendo as suas cartas e colocando as suas admoestações em práticas. Mas ele vai nos relatar algo que é totalmente controverso, o que o mundo ensina e o que as falsas denominações ensinam. Ele vai dizer algo: olha, meus irmãos, eu tive essa experiência gloriosa, mas por causa dessa experiência grandiosa e íntima com Cristo, veio algo na minha vida que não foi algo muito bom para ele. Porque quando você vai e ouve falsos apóstolos atuais, você ouve que você se achegue para a igreja dele, você siga ele, você ouça o que ele diz, seja fiel na igreja dele, que você vai fazer o quê? Vai receber de Deus a prosperidade, você não vai ficar doente, você está desempregado, você vai ficar empregado com um emprego maravilhoso. Se você tem um carrozinho 2010, você vai ter um carro do ano. É isso que você ouve nesses locais. Olha, se achegue para Cristo, que Ele vai se achegar para você, Ele vai derramar bênçãos sem limite na sua vida. E sabe qual foi, o que foi que Paulo recebeu? Ele vai relatar para os irmãos, e nós vamos meditar nisso também nessa noite. O versículo 7. E para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Até aquele momento da revelação, Paulo não tinha aquele espinho na carne. Porque ele vai falar: olha, por causa das revelações, das grandes revelações que veio sobre mim, foi-me posto um espinho na carne. E ele vai falar para que motivo? Para que eu não me exoberbecesse, para que eu não me orgulhasse, para que eu me mantivesse firme. E ele vai continuar dizendo: um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de quê? Que eu não me exalte. Quem foi que colocou esse espinho em Paulo? O próprio Deus. Mas por que diz que é um mensageiro de Satanás aquele espinho? Nós identificamos que foi o próprio Deus pelo término do versículo, que ele vai dizer: a fim de que não me exalte. Porque se o espinho é colocado na vida de Paulo, ou na vida do cristão, o Satanás quer que você se exalte. Se ele coloca algo em sua vida, é para que você seja orgulhoso. Quando o diabo coloca algo em sua vida, é para você se exaltar, para você virar um pavão. É para que você se olhe no espelho e bata a palma para você mesmo. Mas esse espinho foi colocado na vida de Paulo, porque agora ele tem informações maravilhosas. Ele viu coisas maravilhosas. E Deus, conhecendo o coração de Paulo, e o próprio Paulo vai relatar isso, para que eu não me orgulhasse do que eu vi, para que eu não me orgulhasse das revelações que eu vi, Deus me deu um espinho na carne. O resultado, meus irmãos, de uma intimidade com Deus, o resultado de uma pessoa que se converte a Deus, já está escrito nas promessas do próprio Deus, do próprio Cristo, vai dizer: no mundo tereis aflições. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser chicoteados, as pessoas não vão querer que você me cultue, vocês vão sofrer, vai ter tribulação, vai ter provação. Mas também há a promessa mais maravilhosa ainda do que essa, quando ele vai dizer: mas eu estarei convosco todos os dias
da sua vida. E o que era esse espinho na carne que Paulo relata? Alguns filósofos eles vão dar algumas diretrizes do que seja. Mas é essencial que nós já saibamos que esse não é o principal, que nós precisamos focar. O que Paulo sentia? Porque alguns vão dizer que é porque o próprio povo dele não ouvia as coisas que ele fala. Ele era rejeitado pelos próprios judeus. Outros vão dizer que era uma grande doença crônica que ele tinha, que afetava o seu coração, que impedia, que diminuía as suas forças para fazer a obra de Deus. E a outra linhagem que diz que ele, em uma de suas viagens, ele pega uma doença, uma malária. E essa doença vai dificultar a sua visão, vai afetar os seus olhos. E por que ele sofre tanto? É porque naqueles tempos, meus irmãos, é simples. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha um correio para entregar uma carta. Ele precisava enviar o quê? Cartas. Ele precisava escrever as cartas para as igrejas. Ele precisava escrever as cartas para os pastores que ele deixou na caminhada. Ele precisava enxergar. E isso afetava demais o seu coração, porque era algo que ele queria fazer no ministério, que aquela doença o afetava. Onde nós podemos ver mais ou menos isso? Gálatas 4. Que o irmão puder botar aí, Gálatas 4, 14 e 15. Gálatas 4, 14 e 15. Ali ele vai mandar uma carta para a igreja de Gálatas, e em um certo momento ele vai dizer mais ou menos isso. Ele fala assim, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Versículo 15. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. É possível que a igreja de Gálatas sabia que ele tinha aquela dificuldade nos olhos. E ele vai falar, eu sei, meus amados irmãos de Gálatas, eu sei o amor de vocês por mim, que se fosse possível, vocês tirariam os próprios olhos de vocês para me dar. Mas o mais maravilhoso, meus irmãos, que eu quero meditar com os irmãos, é que nós não sabemos e não foi o objetivo revelar qual era a doença de Paulo, mas apenas dizer que ele tinha algo na sua vida que era danoso para ele, que fazia ele sofrer, que fazia ele ficar triste, porque além de ser algo que doía muito nele, era algo que dificultava o seu ministério. Mas é algo interessante também nós lembrarmos que a vida do cristão é diferente da vida no mundo, do ímpio. Veja bem comigo, quando você vai fazer uma faculdade, um vestibular, primeiro você faz o quê? Primeiro você aprende, para no dia certo você fazer a prova. Na vida do cristão é totalmente diferente. Primeiro, quando você se converte a Cristo, você tem a prova. Você vive nas provas, para que através daquela prova, você comece a aprender mais daquele Deus de que você segue. Primeiro vem a prova, para depois vir os ensinamentos. Paulo, há 14 anos, tinha visto essas revelações e sofrendo desse espinho. Os estudiosos, analisando, há 14 anos dessa carta, era assim que Paulo tinha se convertido, ali pela região de Damasco. Então, rapidamente, quando ele se converteu, teve a visão disso, teve a visão com Cristo no caminho, já apareceu o espinho na carne nele. Assim que ele se prontifica a servir a esse Cristo. E esse espinho na sua carne vai ensinar coisas maravilhosas para ele. Porque Deus conhece o coração de Paulo, meus irmãos. Deus conhecia o coração de Paulo.
sabia que ele era orgulhoso, sabia que ele era um homem sábio. E Deus também conhece o nosso coração. Nós não sabemos qual seja o seu espinho atual. Eu não sei qual é o seu espinho, o que você sofre diariamente, mas Deus sabe. E nós precisamos compreender que se Ele colocou algo na nossa vida, é para nós nos colocarmos na sua dependência. Assim como fez o apóstolo Paulo. Meus irmãos, e Paulo, ele não vai entender porque aquele espinho foi colocado nele. Como eu falei para vocês, ele queria estar no ministério, viajando, abrindo igreja. Ele queria ajudar a revelar novos pastores. E ele não entendia. E ele clamava a Deus para que Deus tirasse o espinho da sua vida. Versículo 8. 2 Coríntios 12. Ele vai dizer, por causa disso, quantas vezes ele pediu a Deus? 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse o espinho de mim. Meus irmãos, na nossa vida, quando estamos passando por momentos de dificuldades, provações, tribulações, nós identificamos qual é o espinho da nossa carne. É natural que nós clamamos ao Senhor, que nós desejamos que o Senhor nos cure, que nós desejamos que o Senhor nos liberte daquilo. É natural na vida do cristão. Aconteceu na vida de Jó. Jó por diversas vezes não entendia, porque como um homem que o próprio Deus vai dizer, este homem é um homem justo, é um homem íntegro, é um homem que se desvia do mal. Como é que um homem que o próprio Deus vai falar com isso, está passando pelo que Jó passou, que nós já sabemos o que ele passou? E diversas vezes no livro de Jó você vai ver ele pedindo a Deus que tirasse aquela situação. Quando Deus não respondia, ele falava, por que eu não morri na minha gestação? Por que quando eu nasci eu não morri no dia do meu nascimento? Por que eu estou passando por isso, sendo um homem justo? Os meus filhos estão mortos, eu estou com essas chagas. E ele clamava a Deus diversas vezes. Até que no momento, Deus rasga os céus e fala, Jó, parou de me conhecer? Onde você estava quando eu fiz os céus, a terra e o mar? Onde você estava quando eu fiz a natureza? Você não é nada perante mim. Você mesmo foi eu que fiz você. Então, eu estou fazendo isso para o seu bem. E quando Jó compreende que aquilo foi dado pelo próprio Deus, ele começa a mudar a sua atitude. Ele começa a falar para as pessoas, olha, eu passo por isso, mas se Deus me deu, Ele tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Eu tinha tudo, mas aquilo tudo que vocês estavam vendo, foi Deus que deu. Se Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, diversos pastores, diversas pessoas que serviram a Deus, se você for ver a vida desses homens, era vida de sofrimento. Era a vida que eles estavam ali nos púlpitos, mas só Ele e Deus sabiam como é que eles estavam ali pregando. Mas eles estavam ali porque eles sabiam, eles tinham a certeza que eles estavam totalmente debaixo dos cuidados de Deus. Mas Paulo vai falar algo interessante. Ele vai falar, olha, esse espinho é mensageiro do Satanás para me esbofetear. Meus irmãos, mesmo dado por Deus a dificuldade, as provações, as privações, o espinho na carne, mesmo dado por Deus, Satanás vai usar isso para te humilhar, para te esbofetear. Aconteceu com Jó. Mas tudo no limite que Deus ordenar. Ele falou, pode fazer o que queres com ele, só não tira a vida. Mesmo o diabo é o diabo de Deus. Calvino vai falar, até o diabo é o diabo de Deus. Ele não vai a lugar nenhum, se Deus permitir. E ele vai, meus irmãos, esbofetear também a nós.
quando estivermos em crise, quando estivermos passando por dificuldades, nas provações, o diabo vai nos esbofetear. Ele vai querer nos humilhar. E é interessante que as pessoas falam que esse esbofetear não é aquele murro de mão fechada para machucar. É esbofetear com a mão aberta, por fora assim, ó, que é para te humilhar. É quando você fala assim, você sai daqui que você não é nada. É quando você fala, olha só, você é cristão e você está passando por isso. É aquele vizinho que é incrédulo e vê você no hospital diariamente e fala, como é que você serve esse Deus e só vive com falta de saúde? Como é que você serve esse Deus e só vive em crise financeira? Como é que você vive esse Deus e você não consegue nem levar o teu filho para a igreja? O teu filho é drogado, o teu filho é prostituta. É o diabo te esbofeteando para que você desfaleça a sua fé. Ele fez isso com Jó, ele está fazendo isso com Paulo, dizendo, Paulo, você largou tudo para servir esse Deus, a abrir novas igrejas, a servir novos pastores, a fazer com que esse Cristo seja conhecido. E olha o que você tem. Ele te deu uma doença que você não consegue nem se deslocar direito. Você não consegue fazer o que você quer. Ele sabia que aquilo era o diabo esbofeteando ele, humilhando ele. Mas ele compreendeu que aquilo era um tratamento para o seu coração, para que eu não me exoberbecesse, eu não me orgulhasse, eu mantivesse, como a gente costuma falar, com a bola baixa, que eu tivesse com o coração em Deus, que eu baixasse minha bola, que eu não viesse a me orgulhar do que eu sabia. Meus irmãos, depois que ele pede a Deus, no versículo 8, Deus vai responder para ele. Ele pede uma vez e fala, Deus, me livra disso, me cura disso. E Deus fica em silêncio. Ele pede a segunda vez, Deus, eu preciso viajar, eu preciso mandar as cartas, eu estou carente, eu estou necessitado de uma cura. E Deus continua carente. Aí na terceira vez que ele pede a Deus, para que Deus o curasse daquele espinho. Aí no versículo 9, confira comigo. Então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão Paulo vai pedir a cura, e o que Deus faz? Vai lhe dar contentamento, vai lhe dar a sua graça. Paulo pede a cura, e Deus vai lhe dar transformação de coração. Ele fala, Paulo, eu não vou te curar, porque eu sei como você é, eu te conheço. Mas eu vou te dar a minha graça para que tu possas suportar o que está lhe afligindo. Paulo, ele necessitava daquele espinho. Assim como muitos de nós necessitamos daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Por que Deus conhecia Paulo e colocou isso em seu coração? Vamos lembrar um pouquinho quem era Paulo? Paulo era um jovem sábio, inteligente. Ele aprendeu as coisas aos pés de quem? Gamaliel. Tanto que quando ele chegava nos locais e falava, eu sou Paulo, eu sou Saulo de Tarso. Aprendi e estudei aos pés de Gamaliel. Então ele não fazia questão de ocultar essas coisas. Gamaliel era um mestre da lei. Todos queriam ter o privilégio de ouvir e aprender com Gamaliel. Era como se um jovem chegasse aqui e falasse, olha, eu me formei lá em Harvard, nos Estados Unidos. Naturalmente você já ia olhar diferente para esse rapaz. Nossa, deve ser muito inteligente. Eu quero ouvir ele falar. Eu quero ver como é que ele se posta.
Então, Paulo ele já falava isso quando ele se apresentava. Paulo ele era articulado, ele era influenciador, tanto que ele era autorizado a perseguir os cristãos. Em um certo momento, como já estava muitos cristãos perseguidos, e ele pulou de nível, agora ele queria matar os cristãos. Ele estava articulando apenas não perseguir, mas matar os cristãos. E muitas pessoas já estavam seguindo aquele jovem Saulo. Veja bem, Atos, se o irmão puder botar aí, a igreja acompanhar, Atos 7, de 58 e 59. Ali vai retratar a primeira morte de um homem por causa de Cristo. Como nós chamamos? O primeiro mártir cristão. É o primeiro homem que vai ser... O nível vai passar agora. Eles não vão ser mais perseguidos. Agora eles vão começar a ser mortos. E ele vai dizer assim, e lançando Estevão fora, o primeiro homem que foi morto por causa de Cristo, e lançando fora da cidade, fizeram o quê? O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de quem? Aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O capítulo 8, o versículo 1, vai dizer, sabe o quê? O próximo versículo do capítulo 8, o primeiro versículo, vai dizer assim, E Saulo consentia na sua morte. Saulo, ele não estava lá sujando suas mãos no apedrejamento do homem de Cristo. Mas as pessoas que estavam ali tiraram as vestes daquele homem e levaram para quem? Lá para o jovem chamado Saulo. Saulo articulou a primeira morte de uma pessoa por causa de Cristo. Veja que esse homem já tem seguidores. O que ele ordena, as pessoas já estão fazendo. Deus conhecia o coração desse homem, o clamor que as pessoas tinham por ele, os seguidores, a sua inteligência. E Deus vai colocar algo na sua vida para que ele mantivesse pequeno, para que ele mantivesse sabendo que ele, a honra e a glória fosse somente para Deus. Deus conhece o nosso coração também, meus irmãos. Deus conhece se nós somos orgulhosos, se nós somos prepotentes, se nós somos vaidosos. E se algo Ele tem colocado em nossa vida, é para que nós entendamos e compreendamos que nós necessitamos estar só debaixo dos seus cuidados. Que a glória que as pessoas vejam em nós sejam porque estão vendo em nós Cristo Jesus. Que as admirações que as pessoas nos admirem sejam porque nós estamos com proceder igualmente Cristo Jesus. Se nós viemos a compreender o espinho que possivelmente Deus coloca em nossa vida, será mais fácil nós passarmos por aquela situação. Assim como Jó passou, assim como Paulo está passando, será mais fácil depois se nós compreendermos que aquilo é para a nossa edificação e para que nós mantivermos firmes nos caminhos do Senhor. A tristeza, meus irmãos, por causa daquele espinho na vida de Paulo, agora ela vai se transformar. Antes, o que era tristeza, agora vai ser alegria, vai ser prazer nas dificuldades. Paulo vai entender assim, agora eu entendo que se eu estou fraco, é porque agora eu entendo que eu preciso mais de Deus, é que eu não sou nada. Vai ter uma mudança de postura na vida de Paulo. Veja bem no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por amor de Deus. Por amor de Cristo.
Paulo, ele começa a entender que se ele está perseguido, agora ele vai ter prazer, porque ele sabe que está perseguido por amor de Cristo. Se tem pessoas trazendo injúrias para cima dele, é porque é por amor de Cristo. Mas o que muitas vezes nós vemos é que, na primeira perseguição, muitos têm se afastado. Na primeira crise, muitos têm deixado de servir. Na primeira dificuldade, na primeira vez que o ímpio coloca ele na parede e fala: larga esse teu Deus, olha o que você está passando. As pessoas têm deixado de servir a Cristo. É normal, todo dia. As pessoas não compreendem que as promessas para nossas vidas nessa terra passageira, né, nós somos peregrinos aqui. As promessas é que sim, nós iremos passar por perseguições, difamações, teremos espinhos na carne. O que nós teremos? Alegria, prosperidade, vida saudável, é no porvir, é com Cristo. É quando nós passaremos por tudo isso, com todas as dificuldades, e nos encontraremos com Cristo na sua segunda vinda. Os ímpios, meus irmãos, eles não vão entender isso. O mundo, ele não vai entender isso. Ele não vai ver lógica nisso. Como que você está me chamando para ser servo desse Cristo? Servo desse Cristo? Para eu sofrer? Para eu viver perseguido? Eles não vão entender, eles vão achar, como lá diz em Lucas, que eles vão achar que nós estamos perdendo a nossa vida. Que eles acham que ganhar a vida é estar no mundo, nas festas, nas boates, nos bares, tendo aquela alegria passageira. Eles acham que aquilo que é ganhar a vida. E eles falam: vocês são uns idiotas. Vocês estão perdendo a sua vida crendo nessas coisas. Mas a continuação do texto vai dizer: quem perde a sua vida por amor de Cristo vai fazer o quê? Ganhá-la. E aqueles que amam esse mundo vão perder a oportunidade de estar com Cristo eternamente. Estarmos, meus irmãos, nessas dificuldades, por mais que seja difícil compreender, é sim, e precisamos estar contentes no Senhor, prazerosos no Senhor. Paulo vai terminar o versículo dizendo: agora eu entendo que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Há um poema muito conhecido, Pegadas na Areia. O que é que diz esse poema, essa poesia? Um homem andava com Cristo, belamente, feliz com Cristo. E ele disse que andava na praia e olhava para trás e via as suas pegadas e as pegadas de Cristo. Ele andava mais um pouco, olhava para trás e via as pegadas dele e as pegadas de Cristo. Mas chegou um momento na sua vida que ele estava destruído, perseguido, doente, fraco. E ele diz que olha para trás e começa a ver apenas as suas pegadas. E ele reclama ao Senhor, fala: você me abandonou no momento que eu estou mais frágil, mais precisando de ti, e você me abandonou. Só tem minhas pegadas, eu estou caminhando sozinho. E o Senhor responde para ele: meu filho, no momento que você estava mais fraco e que você olhou para aquelas pegadas não eram suas, aquelas pegadas eram minhas. Naquele momento de dificuldade, você estava no meu colo, você estava nos meus braços. É por isso que você não via as outras pegadas, você só via as minhas. É o resumo que estava acontecendo com Paulo e que acontece em nossas vidas. Quando estamos em dificuldades, é aí que nós vemos a presença de Deus em nossas vidas. A promessa, meus irmãos, é magnífica para as nossas vidas. A promessa quer dizer que nós estivermos presos por causa de Cristo, Ele estará conosco.
A promessa é que se nós formos perseguidos, e seremos, e já estão sendo, Ele estará conosco. A promessa é que se nós passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Se nós passarmos pelas águas, nós não vamos nos afogar. Nós passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. As promessas, sim, são grandes, de perseguição, tribulação, provações, de espinhos na carne. Mas as promessas maiores e mais magníficas do nosso Deus, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Para concluir, meus irmãos, depois de verificar essa defesa de Paulo e o que resultou a sua intimidade com Deus, as coisas gloriosas vividas, a pergunta que fica em nossas vidas é: o que estamos pedindo para Deus? Qual é o nosso clamor no tempo de dificuldades? Nós estamos pedindo para Ele tirar a nossa cura, tirar nosso espinho, aquilo que nos incomoda, aquilo que está nos afetando, ou nós estamos pedindo para Ele nos dar a sua graça, o contentamento em passar por aquele momento. A graça de Deus basta para as nossas vidas. Pedir a graça de Deus, meus irmãos, nos fará nós termos contentamento nesses momentos. É a forma didática, meus irmãos, que Deus usa para dar aperfeiçoamento para o cristão. É isso que o mundo não entende. E nós precisamos entender. A forma didática que Deus usa para crescermos a nossa fé, darmos crescimento espiritual, é nas provações. Você pode olhar para o seu próprio coração e pensar nos momentos alegres da sua vida, nas conquistas, nos momentos de festas, quando está tudo bem na sua vida. Quantas vezes nós pensamos em Deus naquele momento? Quantas vezes nós pensamos em agradecer a Deus por aquele momento? Mas é só nós começarmos a dificuldade, a dor, é que nós começamos a voltar os nossos olhares para Deus. E vermos que nós somos fracos, nós não somos nada. E a pergunta que fica é possível ter alegria na dor? É possível ter alegria numa provação? Sabe quem não vai nos responder isso? Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago 1. Tiago vai dar uma resumida, vai sintetizar o que é a aprovação na vida do cristão. Vamos ler todos juntos? Tiago, outro versículo, versículo 2. Vamos ler todos juntos? Meus irmãos, não tenhais a fé. Não, Tiago primeiro. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos ler todos juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Versículo 2, 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se nós compreendermos isso, meus irmãos, vai ser maravilhoso em nossas vidas. Tendes por grande alegria o passar por essas situações que já é promessa para nossas vidas. Porque é nesses momentos que a nossa fé será confirmada. É nesses momentos que nós vamos ser perseverantes. E ela terá ação completa, e nós seremos perfeitos, íntegros e nada
deficientes. Versículo 12. Versículo 12, ele vai definir exatamente e vai finalizar o que é aprovação. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É maravilhoso, meus irmãos, que nós possamos compreender essas coisas. Que a graça do Senhor nos basta. E compreendermos, identificar em nossas vidas essas situações e termos contentamento nessas situações, alegria, por mais que seja difícil, porque isso é uma aprovação em nossas vidas. E isso é ensinamento, é algo para a nossa edificação, para que nossa fé seja confirmada e para o quê? Para que no final dos dias, quando Cristo vier nos buscar, nós recebamos a coroa da justiça.